você pode seguir o nosso canal, principalmente no YouTube, que lá onde temos a maior quantidade de conteúdos, tá? Hoje eu vou falar um assunto que eu sei que não é um assunto muito legal, não é um assunto muito, vamos dizer assim, um assunto deveras bastante delicado, tá? Que é em relação aos negócios, tá? Se refere aos seus negócios. Então eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo, tá? Assista ele mais vezes, tá? E entenda por que que hoje tantos negócios quebram. Vamos lá. Conta a história de quando eu era pacoteiro de supermercado, tá? Eu acho que é muito bom, né, vocês entenderem essa história, né? Bom, primeiro, essa história, quando eu era pacoteiro de supermercado, traz dois elementos muito importantes. Um desses elementos, tá, é os mercados que eles surgem. Então, na época, eu não tinha. Os supermercados fechavam às 7 horas. Da grande maioria fechava às 7 horas, alguns abriam até 8 horas. Poucos tinham autorização para abrir além daquele horário. Só alguns supermercados, talvez, que tivessem uma autorização especial. Então, o que acontecia? Quando chegava lá, mais ou menos às 7 horas, né, às 8 horas, né, às vezes chegava gente querendo fazer compras no supermercado e já estava fechado, o cara não podia entrar. Tá? Se fosse visto alguém entrando depois das 8 da noite no supermercado, o estabelecimento levava uma multa desgraçada. Então, o que eu percebi lá? Tinha umas pessoas que sempre chegavam lá, o supermercado já tinha fechado, era tipo 8 horas e 1, ele não podia mais entrar. Bom, aí eu fiz uma amizade com o pessoal e falei o seguinte: olha, ao invés do senhor vir aqui correndo de noite, faz o seguinte, passa aqui no início da tarde, ou então a gente combina, você deixa o dinheiro que é necessário para fazer as compras, eu compro e entrego na sua casa. Olha só, eu pegava, né? Então aí eu ganhei a confiança de alguns clientes lá, e ao invés de eles terem que ir correndo lá no supermercado, eu pegava, né, fazia as compras para eles, né, guardava lá a nota fiscal, eles me davam dinheiro, e aí eu levava, né, geralmente para duas compras por dia, né? Na verdade, a ideia começou com uma compra. Comecei a levar uma compra lá para um apartamento, né? Levava lá, geralmente o cara dava uma caixinha generosa, porque o cara não tinha tempo para fazer compra. Eram pessoas assim, bem de vida, né? Mas não tinham tempo, estavam muito ocupados em tocar os seus negócios. Bom, enfim, tá? Depois de um tempo, acabei até tendo uma certa clientela e estava fazendo uma graninha com aquilo lá. A grana chegava quase que um salário, quase que o dobro que eu ganhava, né, de salário lá no supermercado. Então isso aí mostra que sempre vai ter oportunidades, principalmente naqueles serviços que as pessoas não se propõem a fazer, não se propõem a fazer. Eu lembro que eu era pacoteiro e o que eu ganhava dava quase que dava bem mais, dava até mais do que ganhava um repositor, que era um cargo acima. Então acho que isso mostra que sempre tem oportunidade, desde que você se propõe a fazer. Tá? Mas teve um dia, né, que, bom, eu não era comprador de supermercado, eu era pacoteiro. Né? Eu estava observando uma coisa. Eu estava observando, né? Teve uma vez que faltou fósforo no supermercado. E, cara, fósforo é uma coisa que todo mundo usa. Não tinha aquele pacote com 10 fósforos, mas nem as caixinhas tinham acabado. Né? Então, o que, que o dono do supermercado pediu para eu fazer? Falou, olha, faz o seguinte, você vai lá no supermercado, tinha um supermercado de rede, que era super famosa na época, assim, vai lá, pega dinheiro e vai lá e compra uns 50 pacotes de fósforo. Compra uns 50 pacotes de fósforo, você traz aqui o pacote de fósforo, a gente abre e a gente fala para o cara que não tem fósforo em pacote, mas tem a caixinha só para poder atender o cliente. Beleza, então fizemos isso daí. Tá? Então eu lembro muito bem, na época, né, que o fósforo custava, nesse supermercado, R$ 35. R$ 35. O fósforo que vendia no nosso supermercado era 50. 50 cruzeiros, cruzeiros. Cruzeiros aqui, cruzeiros. Tá? Então, esse cara aqui, né, cruzeiro, esse daqui era rede grande. Rede Blam Blam Blam. Blam, né? Blam Blam. Tá? Então, rede Blam Blam. Tá pronto. Rede Blam Blam. Era rede Blam Blam. E esse daqui é o nosso mercadinho de bairro. Aí aconteceu o seguinte, quando eu voltei, né? Aí eu falei lá pro dono, né? Aí ele falou assim, olha, quanto que saiu lá os fósforos? Eu levei para ele o ticket, né? Tinha que mostrar o ticket.
Ele olhou assim pro ticket e falou assim: "Nossa, tem alguma coisa estranha aqui", né. Eu falei: "O que que tá estranho?". "Não, parece que esse fósforo é muito mais barato do que nós vendemos". Eu falei: "Pois é muito mais barato, eu acho estranho, né, isso daí", tá. Bom, isso daí se passou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: "Cara, por que que o nosso mercadinho vende a 50 cruzeiros, né, e o outro, aquela rede lá vende a 35 cruzeiros?". Né. Bom, eu tinha amizade, né, com o pessoal do supermercado e uma vez eu fui na matriz do supermercado, que era lá na Vila das Mercês. Eu fui lá na matriz do supermercado na Vila das Mercês e eu, né, eu conversei lá, eu estava lá, né, na verdade eu estava fazendo estágio, né, estava lá porque faltou pacoteiro lá e eu peguei e fui para lá, né. Também tinha um lance, tinha que levar um material para lá e como era uma pessoa de confiança do dono, peguei e acabei levando. Aí eu falei com o comprador, eu falei assim: "Nossa, eu tenho uma curiosidade, quanto que custa para nós uma caixa, um pacote de fósforo? O nosso custo, olha só, nosso custo. Então aqui quer dizer que para esse preço de venda aqui, esse preço de venda tem um custo, certo?". Aí ele falou: "Olha, o nosso custo aqui, né, é de 50 cruzeiros, tá? É de 50 cruzeiros. Não, 50 não, desculpa, de 38 cruzeiros, isso eu lembro bem. É de 38 cruzeiros". Aí eu fiquei pensando assim: "Espera calma aí. O nosso custo é de 30 cruzeiros, né?". "Sim, o nosso custo é de 30 cruzeiros". E eu tenho uma dúvida, assim, aí eu fiquei pensando assim: "Cara, o nosso custo é de 38 cruzeiros, o nosso custo. O nosso custo é de 38 cruzeiros. Era justo vender a 50, não tinha nada de errado". Eu falei: "Não, tá certo. A gente compra 38 e vende a 50, tá bom. E aqui a gente tem um mês para pagar, tá bom, tá batendo. Mas como é que ele consegue vender a 35?". Pois é, aquilo me ficou na minha mente, né, que assim, cara, como é que se isso custa 38 cruzeiros na fábrica, como é que ele vende a 35? Bom, então eu não falei nada com o dono do supermercado. Aí passou mais um tempo. Aí passou mais um tempo e aconteceu o seguinte, teve um lançamento de um biscoito, que até ficou famoso, né, um biscoito que tinha lá já vinha mordido, teve todo um trabalho de um lançamento de um biscoito de uma empresa multinacional aqui no Brasil. Aí aconteceu o seguinte, essa empresa, ela fez o contrário. Em vez de procurar as grandes redes, ela foi procurar o quê? As pequenas empresas, né? Os pequenos supermercados. E aí vendemos pra caramba. Vendemos assim, era um biscoito muito legal. Ele tinha esse formato aqui, tá? Não vou citar aqui o nome, mas quem é da época sabe. Tinha esse formato aqui, tá? Dizendo que alguém já tinha dado uma mordida no biscoito e que tinha sido aprovado. Beleza. Tá? Bom, enfim, tá? Olha só a história. Bom, então esse biscoito vendia pra cá, vendia. De repente, depois de um dado, falou assim: não, tá certo. Essa empresa chegou, não quer ficar nas mãos das grandes redes, porque as grandes redes destruíam as fábricas na negociação de preço, né? Tá? Era normal isso, né? Negociação sempre teve. E aí passou-se um tempo e aconteceu o seguinte: as vendas desse biscoito começaram a cair muito. Vendia pra caramba, vendia muito, vendia muito. Lembro que chegava lá, por exemplo, 50 caixas, 100 caixas, né? Todo dia saía duas, três caixas, já tinha que fazer o pedido. E aí depois começou a parar de vender. Bom, aí eu tive a brilhante ideia de perguntar para um cliente que sempre comprava aquele biscoito, falou assim: "Poxa, por que você não está comprando mais esse biscoito aqui, né?". E ele falou o seguinte, ele falou: "Ah, não, porque aqui está muito caro, né? Porque lá na rede está muito mais barato". Falei: "Nossa, mas como assim, né?". Eles não atendem a proposta, né, dos pequenos, né, de estarem apoiando, né, o lançamento desse biscoito, foi que, poxa, eles não iam deixar as grandes redes de fora. Então, o São Paulo, na época, eram dominados por 4 grandes redes de supermercados. Bom, beleza, tá? Fiquei pensando, eu fui lá nessa grande rede e observei o seguinte, então na época, tá? Eu lembro muito bem desses números, lembro bem desses números, tá? Esses números aí, eu lembro muito bem, né, que lá na grande rede, né, nós vendíamos esse biscoito a 78 cruzeiros, tá? A 78 cruzeiros, tá? O custo era 60, o custo é 60, 30, 30% para cima dava 78, tá? 78, tá certo? Né? Eu tô vendo aqui perguntas que não tem nada a ver com a live. Eu vou pedir para que as pessoas tenham um mínimo de, vamos dizer assim, de bom senso, né? E aproveita essa live, que nós estamos falando sobre um negócio que trata o seu negócio.
tá? Os perigos que nós estamos correndo. Então, vai perguntar se eu sou japonês, se eu tomo chá. Cara, por favor, deixem esse tipo de pergunta para um momento mais propício, né? Ou então façam isso nos grupos, né? Que são mais de grupos que não fazem esse tipo de que é grupo de bate-papo, tá bom? Acho que não é o momento, tá bom? Talvez, né? É complicado, né? A gente está tentando trazer um assunto que é do interesse de vocês, tá certo? Né? E que bom que você apagou a mensagem, muito obrigado, tá? Eu acho que educação, tá? Inteligência, uma pessoa inteligente, né? Viu que está atrapalhando, né, o conceito, né? O desenvolvimento, né, da nossa live, tá bom? Então vamos lá. Então era 78 cruzeiros, tá? Então a gente falou assim, pô, é 60, custou 60. Então vendo 70 tá normal. Aí fomos nas 4 grandes redes e eu vi o seguinte, todas as 4 grandes redes vendiam tudo em 45 cruzeiros. Cara, como é que ele vende a 45? Como é que ele vende a 45? Então, quando o vendedor veio, né? No vendedor veio para tirar pedido, aí tinha o comprador da nossa filial. Da nossa filial. Aí eu falei assim para ele assim, cara, olha, é o seguinte, né? O supermercado lá vende a 45 e a gente tá vendo, a gente paga 60. Aí ele pegou, deu até um arranca-rabo lá com o comprador, com o vendedor, tal. Cara, aí não deu em nada depois, tá? Não deu em nada, eles falaram que não, porque isso é uma política que o meu gerente... Bom, enfim, ele se esquivou do negócio. No final das contas, aconteceu o seguinte. Bom, então essa era a situação. Então vamos lá. Você paga 38 num negócio para vender 50, né? Paga 60 para vender 68 e a grande rede vende isso a 35 e a grande rede vende isso daqui a 45, tá certo? Né? A Blam Blam, né? Ou a rede, ou as grandes redes. Como que você vai sobreviver? Como que você vai conseguir vender? Olha, eu saí lá do supermercado, né? Bom, depois eu fui estudar, fui sair lá do supermercado. E teve um dia que eu tinha assim estava com uns 17 anos, né? Eu encontrei, né, com o dono do supermercado na rua. Ele estava batendo um papo comigo e falou: Poxa, Su, é uma pena, né? Mas você não tinha que ficar aqui no pacote, né? Poxa, mas, poxa, muito legal aí as questões que você levantou, né? E falou assim: Eu queria uma opinião sua, Su. Eu falei, nossa, mas o senhor é um empresário, tem 4 grandes supermercados, dois. Lembra daqueles, daqueles supermercados que eram super simples, né? Tinham nomes até alguma coisa do tipo box, tipo mini box, alguma coisa desse gênero assim, tá? Ele tinha 2 desses daí que vendia muito, que eram supermercados muito mais simples e que não tinha praticamente não tinha nada, só ia lá e colocava, né? Não todos eram assim, mas o dele era assim, do tipo supermercado box e tinha lá só colocava as caixas, cortava as caixas e o cara se servia sozinho lá, né? Era um supermercado assim bem mais simples. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele perguntou assim: o que você acha que vai acontecer com o meu negócio, né? Aí eu falei assim: olha, eu não sei se eu posso te dar uma opinião, né? Assim, mas o que você sente, né? Eu falei: o senhor vai quebrar. Desculpa dizer, mas o senhor vai quebrar. Eu não gostaria que o senhor quebrasse. Vende essa sua empresa, tá? Ele falou assim: não tem como você vencer, né, quando você tem que pagar mais caro, tá, do que o seu concorrente vende. A menos que você compre o seu concorrente e venda. Então, ao invés de você pagar 60 lá no biscoito, opa, aqui é 78, né? Aqui é 78. Em vez de você pagar 60 no seu biscoito, tá certo? Você compra direto lá do seu concorrente. Não tem como esse negócio funcionar no longo prazo. Bom, não deu muito tempo, né? Depois de mais ou menos uns 7 anos, né? O cara ele se quebrou, ele não quis vender o negócio, né? Depois de uns 7, 8 anos, ele acabou vindo infelizmente, né? A empresa acabou vindo a fechar. Ele acabou vendendo os pontos, ele não ficou quebrado, não ficou saindo com uma mão na frente e outra atrás, tá? Mas aí a questão aqui é o seguinte, tá? O que está aqui? Outra coisa importante. Essas 4 grandes redes que dominavam o comércio local, né, que dominavam, o que aconteceu com essas 4 grandes redes? Todas elas foram sendo incorporadas pela rede dominante. Pela rede dominante. Então, essas 4 foram incorporadas pela rede dominante. Essa rede dominante, ela tem ações na bolsa, tá? E a ação dela é o seguinte: desde o IPO caiu 96%. Então caiu 96% desde o IPO. Então a minha pergunta é o seguinte: vamos lá.
Ao longo de 20 e poucos anos, essa empresa queimou 96% do valor recebido nos IPOs. Usou esse dinheiro, tá certo? Usou esse dinheiro para quê? Eu não sei para quê, mas se eu pago 38 para a fábrica, como é que ele pode vender a 35? Entendeu? Ah, não, ele fez uma grande negociação. Então, peraí, calma aí. Então, aí, nesse caso, temos aí uma questão de abuso de poder econômico. Por quê? Há um processo de cartelização. Então, quer dizer que para esse cliente eu vendo num preço e para outro eu vendo num preço muito mais baixo. Então, esse que paga caro, ele vai quebrar. Então, o varejo, o supermercado, não tem como sobreviver nesse caso. Por quê? Porque é impraticável você conseguir vender a 38 quando o seu concorrente vende a 35. É impossível você vender a 78 quando o seu concorrente vende a 45. Você paga mais caro na fábrica. Então, me fala uma coisa. Então, vamos lá. Vamos só fazer novamente a conta. Tá certo? Então, aqui, né, na fábrica, né, quanto que você paga? Você paga 38 e você paga 60. Tá certo? No supermercado convencional, fica 50 e 78. Então, pegando só dois exemplos. A caixa de fósforo e o biscoitinho lá. E na grande rede, tá? Ele vende aqui, né, ele vende aqui a 35 e vende isso daqui a 45. Me fala uma coisa. Bom, aqui tem alguma coisa muito errada aqui. Mas independente se isso é crime, de vender abaixo do custo, isso vamos primeiro ver o seguinte. Para esse cara aqui, é impossível de sobreviver. É impossível. É praticamente impossível. Porque ele não tem como competir com isso daqui. Não tem como competir com alguém vendendo muito mais barato do que ele, sendo que se você comprar dele, sai mais barato que você comprar na fábrica. Tá? Então vamos tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu aí? O que aconteceu? Pode ser, né? São duas coisas que a gente desconfia. Ou esse supermercado de rede está vendendo abaixo do custo, ou seja, ele está praticando dumping. Ou ele está recebendo subsídio para poder vender. Esse subsídio pode ser onde? Da fábrica, ou seja, a fábrica vende mais barato para ele, beleza, vende mais barato para ele. Ou se não, ele pode estar sendo, ou ele pode estar recebendo subsídio, sabe de quem? De você que investe na ação dessa empresa. Você pode estar investindo na ação dessa empresa e essa empresa está destruindo, né, com concorrência desleal as outras empresas. Então, a minha questão aí é o seguinte, cara, quando você vê um negócio que não está mais funcionando, ele teve a chance, sim, né, aquele meu antigo, antigo dono do negócio, ele teve chance de vender o negócio, não quis vender o negócio, foi tentar lutar, e eu tinha falado para ele, olha, não tem como você vencer isso. Sabe o que ele falou? Não, tem que ter o jeito de vencer. Eu falei, não, tem algumas situações que você não tem como vencer. Tá? Isso, por exemplo, ocorre muito em vários setores. Então, se o seu setor está assim, você tem subsídio de aporte de dinheiro. Que acontece com muitas empresas de bolsa. Muitas empresas de bolsas, o que eles fazem? O dinheiro não é deles, vende abaixo do custo, quebra a concorrência, só que nessa de quebrar a concorrência pode quebrar você. Então, tem alguns setores que estão super difíceis. Tá? Eu vou te falar alguns setores que eu acho que é praticamente impossível hoje você ter lucro. Setor de fretamento marítimo para quem é pequeno. Fretamento marítimo ou fretamento marítimo. Por que eu acho que é muito difícil sobreviver? Porque tem grandes empresas que estão verticalizando, né? As maiores empresas do planeta estão verticalizando o seu processo. Então ele não vende só o fretamento marítimo, ele também te vende transporte rodoviário, muitas vezes até o transporte ferroviário na Europa. Então como é que você vai competir com alguém que tem o quê? Verticalizou e você faz parte de um processo, de um pedaço de um processo. Então esse tipo de negócio não é que vai quebrar, mas vai se tornar cada vez mais inviável. Tá? Comércios médios. Esses vão estar bastante difícil. Porque naqueles comércios que você tem um certo porte, você tem bastante custo, você vai vender um celular, por exemplo, hoje, na sua loja, o que acontece? Você tem lá um concorrente que muitas vezes pode estar vendendo aquele celular abaixo do custo. Eu me admiro, por exemplo, quando eu chego numa dessas empresas, essas de bolsa, que estão todas aí vendendo, perdendo 60%, 70%, 80% do seu patrimônio nos últimos 2 anos, eu vejo essas empresas vendendo celulares assim, muitas vezes abaixo do preço que vende quando você compra direto da fábrica. Você pensa, mas como é que ele consegue fazer isso daí? Como é que ele consegue vender abaixo do custo da fábrica? Isso tem um nome, isso se chama dumping, não é? Aliás, o dumping não pode ser só considerado na mercadoria do tipo, tá bom,
Isso aqui custa 50 na fábrica, custa 30 na fábrica e eu vendo a 28, por exemplo. Não, quer dizer, esse dumping ele é mais claro, ele é mais claro. Mas existem outros tipos de dumping ou de subsídios que não estão muito claros. Na verdade, quando você compra um produto e você vai passar de uma mão para outra, só esse processo ele gera o quê? Você tem que acionar, né, o cara da logística, tem que acionar o cara do estoque, tem que acionar a contabilidade. Não tem como o cara cobrar menos de 12, de 10 a 15% de sobrepreço em função do quê? Em função de uma em função do custo que você teve. Então você veja que a coisa é muito mais camuflada, é muito pior do que nós imaginamos. Tá? Tivemos recentemente aí uma tentativa de IPO de uma grande rede de comida, de restaurante aí, e foi negado o IPO. E essa rede aí tá com uma quantidade imensa de dívidas. Tá? Mas espera aí, se você é uma rede de restaurantes e você tá com dívida, quer dizer que o seu restaurante não dá lucro. Ele tentou fazer o IPO. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se o seu negócio não é viável, como é que você vai fazer um IPO? Aliás, muitos negócios que fizeram IPO são inviáveis. Então, onde eu quero chegar com isso? Bom, primeiro, que o seu negócio pode estar sob um grande risco. Você fala assim, não, daqui a pouco melhora. Tá? O brasileiro é um eterno esperançoso, né? É um eterno esperançoso. Tá? Mas tem muitos negócios que, na minha opinião, me desculpa dizer isso, eu sei que isso dói, que vão se tornar inviáveis. Quando você tem uma concorrência, tá? Que é uma concorrência danosa. Tá? Sabe que em muitos países ainda existe, se a sua empresa quebrar, se deixar um monte de dias, você pode ser até preso, sei lá, pelo menos uns 3, 5 anos, tá? Alguma coisa assim. Sabe por quê? Porque para você levar, bom, primeiro, se for fraude, você já vai preso. Agora, se for práticas comerciais desleais, ou então que não se configuram tanto, assim, claramente como crime, mas que no fundo, tem um pano de fundo de crime, tá? Você pode ser preso, sim. Na França você pode. Porque na França, em geral, né, em alguns países, na França, por exemplo, em algumas situações, o julgamento não é exatamente, né, em cima de provas, tá? Mas em cima vamos dizer assim, do contexto desenhado. Bom, mas enfim, não vou entrar aí em detalhes, tá? Porque eu não sou nenhum jurista, mas eu fico pensando o seguinte: vamos pensar numa questão de justiça social. Você tem uma lojinha lá, vende lá um reloginho da Guess, sei lá, tá? Um relógio lá da Condor, tá? E aí você tem outros produtos, tá? E hoje a grande parte do faturamento vem de produtos eletrônicos. Aí você compra lá um produto eletrônico e tem uma empresa lá que vai lá e vende abaixo do custo que você paga na fábrica. Como é que você vai sobreviver com isso? Tá? Aliás, primeiro, né? Esse cara que vendeu abaixo do preço da fábrica, o que ele faz? Ele teve prejuízo. Esse prejuízo alguém vai ter que pagar. E alguém que pagar pode ser você que é um investidor dessa empresa. Então, quando você for investir numa empresa, veja se as práticas dele são práticas leais, né, de concorrência. Se ele não está destruindo, se o seu capital lá dentro daquela empresa não está destruindo muitas famílias. Eu vi lá, eu já vi, fui em cidades do interior, né, principalmente de Santa Catarina, de Minas, e eu vi o seguinte: chegava uma empresa, uma grande rede lá, e destruía todos os pequenos comerciantes. Tá? Infelizmente, tá? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Só que essa destruição não é só uma destruição dessas famílias, desses valores, né? O que você também traz é o seguinte: a destruição dos investidores. Porque vamos lá, o dinheiro não é dele, ele vai lá, perde o dinheiro lá do investidor. Então você vai lá com sua poupança suada, coloca, né, com uma grande esperança de que eu vou comprar a ação dessa empresa, tal. Essa empresa só vai cair, 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 cair. E tem aí outros exemplos, não estou falando só na área de varejo, tá? Isso aqui é um exemplo que eu peguei. Tá? Mas existem outras áreas que você tem o quê? Você tem um processo de cartelização, um processo de práticas comerciais completamente desleais. E aí, no final das contas, né, acaba sendo uma soma completamente negativa para a sociedade. Quando alguém vai lá e vende com prejuízo, então vamos lá. Vamos supor que uma empresa foi lá, fez isso daí que eu falei. Vende com prejuízo, tal. Mas por que ele faz isso? Primeiro, porque o dinheiro não é dele, é do acionista. Tá? E enquanto ele estiver lá, geralmente o CEO ganha lá 300, 500 mil reais. Então você está pagando 300, 500 mil reais para o cara destruir as outras famílias. Cara, você vê, né? Tem até multinacionais na área de varejo hoje que estão se quebrando, tá? Então, essas práticas não são práticas, no mínimo, insanas. E a gente acaba participando dessa insanidade. Tá? Então, realmente,
eu tento rever o seguinte, cara, olha o seu negócio, veja se você não tem uma concorrência completamente desleal. Eu acho que no caso, por exemplo, desse que eu citei, né, do fretamento marítimo, não é uma concorrência desleal. A concorrência não é desleal. O que está acontecendo é que a tecnologia, né, e o que a magnitude das empresas de fretamento marítimo, elas têm condições de verticalizar, oferecer um custo menor para o consumidor final e também conseguem obter lucro. Então, esses daí estão certos. Isso daí é a regra do capitalismo. Agora, você ter prejuízo, destruir a sua companhia não, a companhia que você é o CEO, tá? Destruir as famílias, praticando dumping, praticando concorrência ilegal, tá? Isso daí, olha, não vou dizer que alguém precisa fazer alguma coisa, porque aqui no Brasil eu acho difícil, né, ter realmente um caças às bruxas e pegar o pessoal que faz isso, destruindo famílias, economias locais, tá, e destruindo o patrimônio dos investidores. Tá? Na verdade, muitos CEOs fazem isso. Muitos CEOs fazem isso. Dá uma olhada aí nas empresas que você investiu no varejo, dá uma olhada nas empresas que você investiu em aéreas, em construtoras. Tá? O negócio ele é inviável. Ele é inviável, mas com aportes, pegando aportes, é viável o quê? Para manter aquele status do gestor que vai ganhar lá 300, 500 mil, às vezes até ordem de milhões, né? E destruindo a sua economia, destruindo o seu patrimônio e a economia local. Tá? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Olha, se você está num setor que existe esse tipo de concorrência, cara, lamento dizer, cara, fecha o seu negócio, sai do seu negócio, vai para um outro setor que não tenha concorrência desse tipo. No futuro, os setores que vão sofrer menos esse tipo de negócio são somente os setores de serviços, tá certo, né? Os setores de serviços, sim, esses daí são bem mais difíceis. Mas aqueles serviços que precisa ser braçal, que precisa ter a pessoa lá, a ter a pessoa lá. Então, eu acho que, infelizmente, né, o cenário que se afigura aqui no Brasil não é dos melhores cenários, não é de um cenário, né, que eu me sinto muito confortável. Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca, tá? Mas dá uma revisão no seu negócio, dá uma revisão no seu negócio. Se o seu negócio ele sofre esse tipo de concorrência, cara, não tem muito o que fazer. É melhor você ir saindo da área, indo para um outro tipo de negócio, procurar uma outra fonte de renda, porque vai acabar quebrando. Vai acabar, infelizmente. Tá? Quando eu vejo hoje, tá, alguns setores aí, eu acho assim que realmente são voraz, é feroz, né, como é que eles estão sendo destruídos. E tem uma coisa, né, quem tem, eu vejo lá os comércios, né, sendo destruídos, mas também tem alguns comércios que são muito resilientes. Geralmente os comércios de pequeno porte, né, em que o próprio proprietário faz as compras, faz o seu controle, esses daí, em geral, eles conseguem sobreviver, porque ele tem um filtro melhor. Ele tem um filtro melhor. Ele vai olhar assim, por exemplo, lá, tem um cidadão lá que eu fico brincando com ele, né, porque que ele tem uma loja, né, e eu falo assim, poxa vida, cadê o nosso libanês responsável aqui, né? Porque a loja, né, ele tem um nome que se refere a Líbano, né? Mas é legal, né? E ele é uma pessoa que ele faz o controle na unha. Se tem um produto que, poxa vida, o concorrente vende a um preço muito baixo, que é impraticável, ele deixa de vender. Ele aceita deixar de vender. Então, para ele faz o controle lá na unha. A maioria, quando o seu negócio já começa a crescer, o que acontece? Dentro do processo de tomada de decisão, talvez você não consiga enxergar isso, do tipo, olha, tá faltando ventilador, compra ventilador. Aí vamos lá, compra o ventilador, tá quanto? Na fábrica tá 140, bota 30%, coloca 182 na loja, só que, mas acontece que tem uma loja lá vendendo a 100. E aí o que você vai fazer? Você não tem como vender o seu. É bobagem você colocar um ventilador que seja o quê? Mais caro, né, do que o seu concorrente. Se o seu concorrente vende abaixo do preço da fábrica. Ou mesmo que o seu concorrente venda no preço de custo. Então, esse produto se pega e não vende. Tá? Se você é um comerciante pequeno, tem controle de tudo, fala, então, pelo menos esse mês, ventilador eu não vou vender enquanto tiver esse tipo de concorrência. Tá? Tem outro produto que está acontecendo isso. Eu deixo de vender. Tá? Agora, né, se você tem uma loja departamentalizada que o setor de compras tá, não conversa com o setor de venda, o setor de compras não olha, né, como é que os concorrentes estão, muito provavelmente você vai comprando estoque, né, você não tem tanto controle, e no final você acaba morrendo com muito estoque que você pagou caro, né, e morre lá no depósito, ou então você tem que vender com grande prejuízo. Então, aqueles comerciantes que tiverem os seus negócios controlados na unha,
esses vão continuar sobrevivendo. Agora, os que departamentizaram, que tem muitos departamentos, se o processo de tomada de decisão não for muito certinho, muito corretinho, infelizmente, né, os prejuízos vão começar a vir com o passar do tempo. Então, se você está com, se o seu setor está com esse problema, cara, toma cuidado, né? Começa a rever o que, que dá para mexer e o que não dá para mexer. Vamos tentar ser bons ganhadores. Tá? Mesmo que você tenha um negócio que você, mas eu estou há 30 anos nesse negócio e tal. Então, por 30 anos foi um sucesso. Seja um bom ganhador. Tá? Não estou incentivando as pessoas a fecharem os seus negócios, por favor. Eu só não quero as pessoas quebrando, perdendo tudo que construíram, né? Depois perder o seu ponto, perder. Eu não quero isso acontecendo. Então, às vezes, a gente tem que ser um bom ganhador. Deu certo, cai fora, procura um outro setor que não tenha uma concorrência tão feroz. Valeu, gente? Eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá? E quem estiver aqui no Insta, vai também no meu YouTube, Mestre dos Derivativos, que tem muito conteúdo lá sobre finanças e também sobre derivativos. Valeu, gente? Um abraço para todos, tá? E bora estudar para vencer o mercado.